A paz do Senhor, povo de Deus, louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, pelo nosso jejum, né? Pelo nosso Brasil, por todas as nações, pela América, por todos os homens. Na verdade, nós estamos hoje num propósito nosso. Camila, por favor, querida, põe esse link no grupo do pessoal do Zap, do Unidos no Nosso Propósito, por favor, tá? Jocélia, cadê a bênção da Giovana? Vamos orar pela Giovana, amém? Já é uma criança abençoada, mas vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dela. Nós temos que estar fazendo isso pelas nossas crianças, jovens e adolescentes, né, gente? Segunda-feira que vem, na semana que vem, eu creio que a gente vai estar fazendo o nosso jejum de novo, vai ser pelas nossas crianças, jovens e adolescentes. Do mundo todo, da nossa casa, e pelos nossos filhos e netos adultos, né? Nós temos que estar cobrindo nossas crianças, nós temos que estar declarando sobre a vida das nossas crianças, jovens e adolescentes, porque a coisa está muito séria, não é verdade? A coisa está muito séria, o mundo está caminhando para o caos, e as nossas crianças, jovens e adolescentes, eu tenho falado sobre isso, já tem mais de um ano, eu tenho falado sobre isso, que é o grupo mais vulnerável são as nossas crianças, jovens e adolescentes. Porque as nossas crianças, jovens e adolescentes estão perdendo o direito de se socializarem, nossas crianças, jovens e adolescentes estão colhendo frutos de atitudes disfuncionais nossas, dos pais, na verdade, de descendências disfuncionais. Infelizmente, a família cada vez mais está disfuncional, cada geração que chega está mais disfuncional com a que ficou para trás, na verdade, e hoje a iniquidade se tornando lei agora, na verdade, e daí para pior, a iniquidade se tornando lei. Então aí é que as nossas crianças, jovens e adolescentes são atingidos literalmente por toda essa disfunção da humanidade, por todo esse desequilíbrio da humanidade, não é verdade? Mas a gente tem que entender uma coisa, tudo isso tem que acontecer. Ela já está na live 155. Olha lá, Giovana está fazendo hoje quantos anos? 8 a 9. Fala aí, qual a idade de Giovana? Giovana hoje está fazendo aniversário e ela é uma seguidora do nosso propósito. Olha aí que tremendo, não é verdade? Giovana, todo dia ela dorme assistindo um vídeo e ela assiste em sequência. Já está no 155. Gente, olha, não tem idade para uma pessoa ter compromisso, não é verdade? Eu tenho vídeos falando sobre isso. Tá? Que Deus falou para mim que esse 9, tá fazendo 9. Deus falou para mim que o nosso propósito é de 8 a 80, gente. Não tem idade. Ou seja, a criança, o adulto, o idoso, o adolescente, o jovem, quando ele quer assumir compromisso com Deus, ele assume. Não é verdade? Olha aí, Giovana, com 8 anos de idade. Giovana está fazendo hoje 9. Giovana com 8 anos de idade. Giovana entrou no nosso propósito. Tá lá. Hoje ela está no 155. Todos os dias ela vai dormir ouvindo um vídeo de Pastora Deise e na sequência. Óbvio, claro, evidente que Giovana não tem a mesma coisa que vocês adultos fazem, né? É uma criança de 8 anos, mas eu estou falando no compromisso. Só em ela ter o compromisso de que todos os dias ela vai assistir, na hora de dormir, ela deita lá, pega o device dela e vai assistir um vídeo de pastora desse sequencial. Só isso para mim já prova o compromisso de Giovana, já prova como essa criança vai crescer, claro, óbvio, evidente, que isso tem tudo a ver com a mãe, na verdade, porque a mãe está direcionando, a mãe está no nosso propósito, está direcionando as filhas a isso. Então, a gente vê que ensina os teus filhos no caminho do Senhor. É verdade? É isso daí, da palavra de Deus diz, olha, aquilo que eu te dou, viva, ensine, fale na tua casa com os teus filhos, pregue, vivendo, por onde você passar, quando levantar, quando dormir, andando, por onde você passar,
pregue a palavra, viva a palavra, não é verdade? E tá aí. Então, tá aí, olha. Isso é uma parabéns, Jocélia, parabéns mesmo, porque você, através do seu compromisso com Deus, através do nosso propósito, é que você está levando a sua descendência a ter também. Não é verdade? Parabéns. Você está de parabéns, Giovana está de parabéns, porque a decisão é dela. Giovana está de parabéns porque a atitude de tomar, a decisão de tomar essa atitude foi da Giovana. A mãe incentivou, ela tomou atitude por decisão dela, livre-arbítrio dela, não é verdade? Glória a Deus por isso. Está de parabéns, querida Giovana. Está de parabéns, querida, por mais um ano de vida e por estar permitindo que Deus, ele te ensine e te direcione no caminho que se deve seguir. Eu creio sim que essas crianças, jovens e adolescentes que Deus tem colocado no meu caminho, que Deus tem colocado no nosso propósito, a maioria são crianças, adolescentes que têm problema emocional, problema, distúrbio emocional, distúrbio psique, literalmente, precisando de libertação, cura, e são crianças, jovens e adolescentes que estão sendo vítimas, consequência, na verdade, de atitudes disfuncionais nossas, de escolhas erradas nossas dos pais, né? Porque quando a gente faz a escolha de obedecer a Deus, nós escolhemos bênçãos e vida para a nossa família, para a nossa vida e para a nossa descendência. E quando nós fazemos diferente, quando nós escolhemos a desobediência à palavra de Deus, rompendo princípios bíblicos, nós recebemos maldição para a nossa vida, onde gera maldição e morte espiritual e físico para a nossa descendência também. Não é verdade? Então, assim, foi mesmo, ela que põe, por isso que eu não estou sabendo o número exato. Olha aí, Jocélia está dizendo que é ela mesmo que põe, ela que põe os vídeos, ela que põe a sequência, ela que dorme na sequência. Deus é maravilhoso, gente, Deus é maravilhoso. E eu creio que essas crianças, jovens e adolescentes que Deus tem colocado no nosso propósito, são crianças, jovens e adolescentes que Deus está trabalhando. Isso depende dos pais também, tá? Que está trabalhando, que existe uma promessa que Deus falou para mim que estaria levantando uma nova geração, uma geração de crianças, jovens e adolescentes com a mente de Cristo e com a alma limpa por Ele. Tá? Nossas crianças estão cheias de lixo, nossas crianças, jovens e adolescentes, desde o ventre da mãe, já carregam lixo de abandono, lixo de rejeição, lixos, já carregam lixo de abusos, já carregam lixos, mas Deus falou para mim, e eu creio que Ele está levantando a nova geração, e só depende dos pais, só depende do arrependimento dos pais. Então você, papai e mamãe, tem a obrigação, porque seu filho, você vai prestar conta dele diante de Deus, porque nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são herança de Deus. Ele simplesmente colocou nas nossas mãos por um tempo, e a gente vai prestar conta no dia do juízo final do que nós estamos fazendo com nossos filhos, da forma com que nós estamos direcionando nossos filhos, porque eles são herança de Deus, não nossa. Amém? Então, e eu creio sim, eu creio nessa nova geração. Eu creio nessa nova geração que o Senhor está levantando. Mas Deus está dando oportunidade a mim e a você, que somos pais, que somos avós, a verdadeiramente buscar o arrependimento, buscar a direção de Deus, buscar uma nova história para nós e para nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, e orar e declarar e jejuar por nossas crianças, jovens e adolescentes do mundo todo, não é verdade? Principalmente agora, com essas novas leis daqui dos Estados Unidos, que com certeza esse partido canhoto aí, onde entra, ele leva todas essas leis também, na verdade, tudo isso de ideologia de gênero, de tudo isso daí se leva, de droga, de legalização de droga, legalização de aborto. Então isso aí é carregado por essa esquerda, e que a gente sabe que já são muitos países por aí que estão sendo direcionados por isso, não é verdade? Infelizmente, a nossa América também, e por isso que a gente tem que estar aí orando, declarando, ministrando sobre a vida do nosso Brasil, amém? E declarando sobre a vida dos governantes, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que declarar, nós temos, mais uma vez eu digo, não existe ninguém perfeito, não existe
governantes perfeitos, não existe homem perfeito. Amém? Nenhum governante vai agradar a todos. Jesus não agradou. Não é porque ele não pôde, porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio de escolha. E nós escolhemos viver uma vida assim, tá sempre reclamando, tá sempre criticando, ao invés de olhar as coisas boas que as pessoas fazem e gerar vida sobre aquela pessoa, falando bem das coisas que as pessoas fazem. A gente só escolhe e cata as coisas erradas que as pessoas fazem e tome a danar, jogar maldição sobre aquela pessoa, esquecendo que quando você lança maldição sobre alguém, primeiro ela vem para você. Amém? Porque se nós, nas bênçãos que nós direcionamos, nós geramos vida em nós em primeiro lugar, então quando nós lançamos maldições, nós também geramos morte primeiro em nossas vidas para depois gerar nos outros. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando você abre a sua boca e você gera vida sobre alguém, você primeiro gera vida em você. Eu tenho ensinado sobre isso e tenho provado isso, não é verdade? Biblicamente e na teoria, nós temos provado isso, aquele que realmente está em obediência. Mas quando você abre a sua boca, que você gera vida sobre alguém, você gera vida em você primeiro. É verdade? Mesma coisa é a maldição. Quando você abre a sua boca para gerar maldição sobre alguém, falar mal de alguém, julgar alguém, maledicência, contenda, tudo isso, você está gerando morte em você, maldição em sua vida. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Reveja o que você tem feito, reveja suas atitudes, comece a julgar você mesmo, olhe para dentro de você, amém? Temos falado sobre isso nos nossos cultos online, tá bom? Nós precisamos rever nossos comportamentos, nós precisamos rever nossas atitudes, rever nossas intenções, rever as nossas motivações, nós temos que começar a rever tudo isso, amém? E não existe outra forma a não ser a gente parar e olhar para dentro de nós. Ao invés de julgar as pessoas, começar a julgar a nós mesmos, julgar as nossas atitudes, julgar a nossa forma de falar, julgar a nossa forma de agir. Amém? E hoje nós estamos voltando para o assunto, né? Nós estamos jejuando, orando, declarando vida, gerando vida, sobre a vida. Nós estamos, isso é bíblico, sobre os governantes, sobre as nações e sobre todos os homens de uma forma geral. Não é verdade? Gente, olha, isso é bíblico. Nós vimos aqui no último culto que a gente fez, que Deus me levou lá para Gênesis 1, foi tremenda a revelação que Deus fez ali, e eu vou voltar um pouquinho para ele, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo hoje. Amém? A palavra de Deus diz que, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, peraí, depois eu venho aqui para Timóteo também, que Paulo também fala sobre isso, mas eu quero primeiro ir lá para Gênesis 1, eu amo esse texto, Gênesis 1. Então, dentro desse texto, a gente vê o propósito de Deus, a gente vê o que Deus fez, o que Deus pode fazer e o que Ele pode fazer através da tua vida. Amém? Através da tua vida, quando você quer e busca a obediência à palavra dele, obediência ao que ele quer para você, você começa a entender o que nós falamos isso no último culto, que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, Deus o Pai derramou sobre ele, entregou a ele todo o poder, em cima nos céus e embaixo da terra, foi-me dado, diz o Senhor Jesus Cristo, foi-me dado pelo Pai todo o poder, em cima nos céus e embaixo na terra, e hoje, diz o Senhor Jesus Cristo, eu envio vocês para curar no meu nome, para libertar no meu nome, para libertar os cativos, para curar, para libertar, para levantar defunto, para pregar o evangelho do arrependimento. Mas Jesus Cristo, ele está entregando todo esse poder, não é a qualquer um, não é simplesmente porque você vai na igreja todo dia de culto, porque você desceu as águas, porque você confessou a Cristo com tua boca e creu no teu coração que ele é filho de Deus, porque você vai na igreja, você entrega seu dízimo, você toma Santa Ceia,
Não é só isso, não, tá bom? Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus é subir ao monte. Jesus, quando disse isso aos seus discípulos, à igreja, ele chamou-os, ele disse: olha, vai lá no monte, porque eu quero falar com vocês. Vá lá no monte, eu vou ter um encontro com vocês no monte. O que é um monte? É a presença de Deus. E a presença de Deus nós não conquistamos se nós estamos no nosso homem carnal. Se nós continuamos vivendo as obras da carne, falando mal dos outros, fofocando, gerando contendas, rompendo princípios bíblicos, sem querer perdoar, sem querer amar, não é verdade? Não colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas colocando as coisas aqui dessa terra, desse mundo. Então, se nós continuamos vivendo o homem carnal, nós não vamos ouvir o Senhor dizer: olha, vá para um monte que eu tenho um encontro com você lá. Só ouve a voz do Espírito, o homem espiritual. Isso é muito sério, gente. Só ouve a voz do Espírito, o homem. Claro, Deus é Espírito. A Bíblia diz: olha, Deus é Espírito. E o que importa é que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Não dá para você seguir a Deus na carne. Não, Deus é Espírito. Você não pode, não tem como você, na carne, seguir a Cristo, seguir a palavra, ver a Cristo, ter intimidade com Ele. Não tem como. Então, para isso, nós temos que negar o nosso eu a cada dia, negar a nossa carne a cada dia. Amém? Porque quando a gente nega o nosso eu, nega a nossa carne, a gente segue a Cristo. Seguir a Cristo é seguir o nosso homem espiritual, é que segue a Cristo. Para você seguir a Cristo, você tem que parar de seguir a tua vontade. Não dá para você seguir os dois. Não dá para você seguir a tua vontade e a vontade de Cristo, que é a palavra. Não dá. Ou você segue um ou você segue o outro. A palavra, o próprio Deus fala. Não dá para você servir a mim e servir a Baal, ao príncipe dessa terra, ao mundo, às coisas desse mundo. Não dá. Ou você serve um ou serve o outro. Amém? Então, ou você larga a tua carne, o desejo da tua carne, a vontade da tua carne, que essa é o caminho que você escolhe, é o caminho que você, a tua vontade escolhe, o teu livre-arbítrio escolhe, ou você larga isso e segue a Cristo para fazer a vontade dele. A vontade dele está aqui, gente. Fazer a vontade dele. Amém? E quando Jesus disse isso para os discípulos, olha, vá lá. Então, aqueles que subiram ao monte, aqueles que estavam realmente ouvindo, o homem carnal não discerne as coisas do Espírito, diz a palavra, né? Então, aquele que negou o seu eu, a sua carne, e que foi ao monte, à presença de Deus, então esse ouviu a voz de Deus. Não é verdade? E quando Jesus disse: olha, eu recebi, foi-me dado todo o poder em cima dos céus e embaixo da terra, e eu agora envio vocês. O que ele disse isso? Agora eu pego o poder que o Pai me deu e lanço sobre vocês. E lanço sobre aquele que tem ouvido a minha voz. E lanço sobre aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando em religião. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião para Deus é se abster das coisas do mundo. Se abster das coisas do mundo não é ser bonzinho só não, tá? Se abster das coisas do mundo é o que eu acabei de falar, tá bom? Ou se abster das coisas do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas, daquele que não tem pai, daquele que não conhece a Deus, amém? Aquele que está perdido, e das viúvas, aquele que não tem um noivo. A igreja tem um noivo. Amém? Cristo está voltando para buscar a sua igreja. É o noivo, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então, a viúva é aquele que não tem noivo. Amém? Então, é aquele que não conhece a Cristo, aquele que está no mundo, vivendo a iniquidade como coisa normal. Então, é isso aí, que não conhece a Cristo. Então, essa é a verdadeira religião para Deus. Amém? Eu falo sempre isso. Não estou aqui pregando religião. Eu estou aqui falando de um Deus vivo, de um Deus que pode mudar a tua história, de um Deus que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário e subiu e está preparando um lugar no céu para você. Amém? A igreja evangélica, ela prega só a palavra. Então, por isso que eu, pastora Deise, sigo a igreja evangélica, porque ela prega só a palavra. E eu costumo dizer uma coisa: se um dia que não vai acontecer, porque existem pessoas dentro da igreja evangélica que não pregam a palavra,
que não pregam a verdade de Deus, que pregam heresias, isso aí é outra história, tá bom? Mas se um dia a igreja evangélica deixar de viver, de pregar somente a palavra de Deus e tiver um outro livro ou um outro caminho, um outro, como é que eu posso falar? Uma outra direção que não seja Cristo, então a pastora Deise deixa de ser pastora da igreja evangélica, tá? E que isso não vai acontecer, que são pessoas, tá? Então, isso daí é bíblico também, os falsos profetas já estão na igreja, não é verdade? Então, o joio também está na igreja, aquele que se parece com um crente, mas não é crente, aquele que se parece com o trigo, mas não é trigo, não é verdade? Então, nós não vamos julgar, nós não estamos aqui para julgar ninguém, é um problema de cada um com Deus, então nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que clamar pelas pessoas, nós temos que pedir a Deus o espírito de arrependimento sobre a igreja, sobre o mundo, não é verdade? Que, claro, óbvio, mais uma vez eu digo, a gente não vai, por mais que a gente busque, a gente não vai conseguir converter a todos. A igreja não vai conseguir levar o evangelho do arrependimento. Por quê? Porque é a opção de cada um. Amém? É a opção de cada um. As pessoas ouvem, mas têm a opção de praticar a verdade ou não. E a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Muitos serão chamados. Jesus morreu por todos, mas poucos vão se escolher. Poucos vão fazer a decisão e tomar a atitude. Eu quero a Cristo. Eu vou largar o mundo. Eu vou começar a conhecer a Deus através da palavra. Eu vou parar de julgar o cristão. Eu vou parar de julgar a palavra de Deus e eu vou começar a viver isso aqui para ver se realmente funciona, para ver se realmente é bom. Eu já critiquei muito. Até 22 anos atrás eu critiquei muito crente, eu critiquei muito a igreja de Cristo, eu critiquei muito, mas hoje, com certeza, depois que eu fiz a decisão, a escolha de aceitar Jesus, eu fiz também a escolha de começar a caminhar no caminho de Cristo, entrar na porta e começar a viver, negando o meu eu, e para que Cristo cresça em mim, e Deus foi abrindo o meu entendimento. Deus foi abrindo o meu entendimento e hoje eu vejo, me arrependo, com certeza, Deus já me perdoou, com certeza, não tenho dúvida disso, mas a gente precisa conhecer para poder depois a gente julgar, não é verdade? Então, a palavra de Deus fala lá em Gênesis 1, olha que tremendo, eu amo esse texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Vamos lá para o mundo hoje. Vamos lá para o mundo hoje, tá? O mundo está assim hoje. O mundo está sem forma. Deus, ele nos criou e ele nos deu uma forma, porque Deus nos criou com as suas mãos, não é verdade? Deus nos criou com as suas mãos, ele nos deu uma forma. Ele nos deu, a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Aqueles que já entendem isso, que já se escolheram, aqueles que não entendem ainda estão sem forma. Amém? Ainda estão sem forma e vazios. Nós que buscamos e que estamos buscando não só aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, mas largar o caminho dos atalhos, que é a nossa vontade, e entrar no caminho que é Cristo, que é a palavra dele, ler, ouvir e praticar. O Espírito Santo de Deus começa a abrir o entendimento e aquele vazio que nós sentimos dentro de nós quando não conhecíamos a Cristo, aquele vazio é preenchido pela presença dele. Falo isso sempre quando eu vou dar meu testemunho. Aqui a terra era sem forma e vazia. O mundo está assim hoje, sem forma, não tem a forma de Cristo. Por quê? Porque não conhecem a Cristo. Estão vazios da palavra, vazios de Deus, por isso que fazem as escolhas tão erradas, que por isso que vivem a iniquidade como algo normal, que são lançados vão pela correnteza, não é verdade? Então aí acontece algo que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também, que caminho de acordo com o que a multidão está caminhando. É muito mais fácil você caminhar de acordo com a multidão está caminhando, porque você não luta para você ir contra, não é verdade? Se você acredita
que, que Deus criou homem e mulher para gerar filhos, para gerar família. É muito mais fácil você acreditar no mundo que diz que pode mudar isso, que pode ser do mesmo sexo, que pode ser isso, tá certo a lei, e você gerar e você caminhar junto com a multidão, do que você começar a ir contra a multidão e começar a defender e continuar acreditando no princípio bíblico. Você vai levar muito menos, pelo menos aqui nessa terra, você vai levar muito menos empurrão, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que no final dos tempos, no último dia, aí vamos saber a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Daqueles que enfrentam a multidão, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como Zaqueu, enfrentam a multidão para ver a Cristo, enfrentam a multidão para tocar em Cristo, para receber a virtude que é o poder dele sobre a tua vida. Para você fazer isso, você tem que enfrentar a multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a multidão. Zaqueu, ele disse que a multidão impedia ele de ver a Cristo. Então ele saiu de junto da multidão e subiu na árvore. Não é verdade? Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude de largar tudo e seguir a Cristo. E fazer isso é caminhar contra a multidão. A gente leva muita pancada com isso. E a maioria das pessoas preferem este caminho, na verdade, do que enfrentar a multidão, né? Então, assim, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério porque é decisão nossa. Nós temos que tomar essa decisão, isso é decisão nossa, e isso daí e temos que tomar a atitude para colocar em prática essa decisão que nós fizemos. É seguir a Cristo. Para você seguir a Cristo, você tem que romper com a multidão. Você tem que romper. Não. Você tem que romper com a multidão, tá bom? E romper com a multidão é você enfrentar empurrões, enfrentar, não é verdade? E é isso que a igreja já está começando a enfrentar por seguir a Cristo. Isso que a igreja está começando a enfrentar por lutar pelos princípios bíblicos, mas de uma forma nós temos que usar com sabedoria, não de uma forma agressiva para poder denegrir e nem usar as mesmas armas com que o mundo usa, mas nós temos que fazer diferença, não querer ser melhor para ninguém, mas querer fazer a diferença. Essa é uma decisão minha e tua, fazer a diferença por onde nós passarmos, usando a sabedoria de Deus, usando as nossas armas espirituais e não as mesmas armas que o mundo usa, olho por olho, dente por dente, toma lá da cá, usar com a mesma de forma alguma. Muito crente sem sabedoria tem feito isso, e isso só tem afastado o povo de Deus. Então nós temos que usar com sabedoria, amém? E usar as nossas armas espirituais. Paulo já diz que nós nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. As armas poderosas em Deus são as armas espirituais, são as armas de Deus. Essas sim são poderosas, amém? E não as carnais, aquela que a gente usa, que é o ficar com raiva, é o olho por olho, dente por dente, é falar mesmo, é revidar o que a pessoa fez, é revidar o que a pessoa fala, tá? É esse tipo de coisa que a gente tem que entender que são armas carnais e que isso só faz as pessoas se afastarem de Deus e nós também, tá? E nós também, certo? Então, as armas espirituais é exatamente isso. As armas espirituais são as armas poderosas em Deus. São as armas que nós temos buscado usar. O amor, o perdão, a declaração, o gerar vida. Por quê? Porque o mundo está sem forma e vazio. Eu falo sempre isso no meu testemunho, antes de eu vir para cá, para os Estados Unidos, no Brasil. Teve uma época na minha vida, pouco antes de eu vir para cá, que eu me sentia assim. Eu comecei a entender. Uma vez eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, o que é vida? A vida é isso só? A vida é isso aqui? É a gente trabalhar,
é farrar, é ir pra praia, é ir pra isso, pra aquilo, e é só isso aí? A vida é isso aqui só? E eu comecei a me sentir vazia. Eu comecei a me sentir vazia. Aliás, eu já me sentia vazia, porque eu entrei em vários barcos. Eu entrei em vários barcos, várias religiões, várias seitas, buscando encontrar algo que preenchesse aquele vazio que estava dentro de mim. Mas eu não encontrei nenhum. Foram vários, eu não tô falando isso, foram vários. Eu só não vou estar aqui citando nomes, porque eu não quero agredir ninguém que possa estar ainda dentro dessas seitas, dentro dessas religiões que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas eu entrei em várias e saí vazia do mesmo jeito. Amém? Só encontrei verdadeiramente, eu encontrei o preenchimento deste vazio que havia dentro de mim quando eu comecei a conhecer a Cristo. Amém? Não é só aceitar Jesus, não é só ir para a igreja, é conhecer a Cristo. Presta bem atenção. Não é só aceitar Jesus e ficar indo para todo culto. É conhecer a Cristo. Você não conhece a Cristo a não ser através de um compromisso com a palavra dele. Ler, ouvir e praticar a palavra dele. Nos cultos, ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus, pratica a palavra de Deus. Nos cultos online, ouviu a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. No nosso propósito, ouviu a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Leu a Bíblia com compromisso, ouviu a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Amém? Não seja só ouvinte da palavra, diz o Senhor, mas seja praticante da minha palavra. Amém? A prática da palavra é fundamental para a salvação e fundamental para que você possa conquistar intimidade com Deus. Amém? Salvação, pastora? Sim. Salvação, sim. Porque nós temos que lutar. Nós temos que lutar neste mundo contra a carne, contra o mundo, para vencer o mundo e conquistar o céu, como o Senhor Jesus Cristo nos deixa a direção. Amém? E ele fala, eu deixei isso aqui para vocês. Busque a minha paz no teu coração, porque no mundo tereis aflições. Não é verdade? Então, para a gente vencer o mundo, nós temos que conhecer a palavra. A paz de Cristo só é encontrada na nossa vida quando a gente lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Então, o mundo está sem forma e vazio. O mundo não tem a forma de Cristo. O mundo não conhece a Cristo. O mundo está vazio. Por isso que busca, por isso que tantas pessoas homossexuais tiram sua própria vida. A pastora, mas sem ser homossexual também. As pessoas dentro da igreja também, porque não conhecem a Cristo. É fato. É fato. Tenho vários vídeos falando sobre isso, tá bom? Dentro da palavra de Deus, é fato. Então, é falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento da gente esvaziar o nosso eu, esvaziar o lixo que está aqui dentro, que a palavra de Deus nos dá direção para isto. Então, nós temos que fazer para poder a gente ficar livre da ansiedade, livre da depressão, livre. Tudo isso é bíblico. O Senhor fala. A depressão, ela começa da ansiedade. Não é verdade? Nem todo mundo tem depressão, mas muita gente tem ansiedade. E a depressão, ela dá início na ansiedade, óbvio, claro. A depressão, ela dá início na ansiedade. E a palavra de Deus diz, só aí, lança a tua ansiedade sobre mim, porque eu é quem curo de ti. Marta, Marta, estás muito ansiosa com as coisas desse mundo. Maria escolheu o melhor lugar. Jesus está ensinando a gente a como não ter ansiedade. Jesus está ensinando a gente o que fazer. Jesus está ensinando, na verdade, ensinando a esvaziar o lixo, ensinando a perdoar, ensinando a amar. Jesus está ensinando. Então, aquele que não, que continua é porque, como a palavra de Deus diz, meu povo perece por ignorância, por não conhecer a minha palavra. Perecer é morrer. Conhecer é praticar. Tá certo? Então, vamos entender. Perecer é morrer. Conhecer é praticar. O meu povo perece, morre por ignorância, por não conhecer, viver a minha palavra. Então, quer dizer, é bíblico, não é pastora Deise que está falando, não. Tá bom? É bíblico. Então, por isso que eu falo, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Nada. Nós temos testemunho dentro do nosso propósito de cura de ansiedade, de cura de pânico, de cura de depressão.
Temos inúmeros, cura de enfermidades psicossomáticas, inúmeros são os testemunhos que nós temos dentro do nosso propósito de cura e de libertação e restauração. Basta você ter compromisso com Deus e obedecer. Amém? Obediência, compromisso significa obediência. Volte-se para mim e eu me voltarei para você. Tenha compromisso comigo e eu terei com você, diz o Senhor. Amém? Então aquele que está aí olhando, assistindo os vídeos de pastora, mas não está nada acontecendo, posso garantir que você não está fazendo com compromisso, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que me levou a iniciar o nosso propósito, ele fez uma promessa, e essa promessa tem sido cumprida, e vai continuar, porque ele não é Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para esquecer do que ele prometeu. Amém? Então eu posso garantir, se você não está conquistando, se você não está conquistando a tua libertação, a restauração do teu casamento, dos teus filhos, da tua própria vida, da tua saúde, das tuas finanças, em todas as áreas da tua vida, é porque você não está fazendo da forma correta. Você não está com compromisso com Deus. Amém? Então vamos começar com compromisso, gente. Tá aí o nosso propósito, tá tudo na mão de vocês. O nosso propósito, os vídeos do nosso propósito, o nosso grupo de oração de segunda-feira, onde a gente jejua e ora normalmente por nós, pela nossa família. Hoje é que a gente abriu para orar e declarar sobre a nossa nação e sobre todas as nações, né? Então, continua dizendo assim o texto, olha, trevas cobriam a face do abismo. O mundo está em trevas. O mundo está em trevas. O mundo está vivendo a iniquidade. Iniquidade é viver o pecado como algo normal. O mundo está vivendo a iniquidade, pior ainda. O mundo está tornando lei a iniquidade. Eu falo sempre isso. Uma coisa é um adulto resolver ser homossexual. Outra coisa é uma lei incentivar as crianças a serem. Aí é diferente. Então, a iniquidade é tornar o pecado. O que está acontecendo é que as nações, o governo está tornando lei a iniquidade. Tornar lei a iniquidade é incentivar você a viver a iniquidade. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso e é daí para pior. É daí para pior. Nós temos que entender, nós temos que começar a entender que temos crianças, além de termos na nossa família, crianças, jovens e adolescentes, nós estamos aí são de todo mundo, principalmente aqueles, gente que não conhece a Cristo, aqueles que estão sem forma, aqueles que estão vazios, aqueles que estão nas trevas. Tá? Então, assim, estão fazendo com suas crianças, com seus jovens, seus adolescentes. A gente está vendo coisas absurdas, não é verdade? Hoje no mundo. Coisas absurdas. E nós estamos só começando. O mundo está só começando. É daí para pior. Amém? Mas nós temos que entender que para Jesus voltar, tudo isso tem que acontecer. Então nós podemos, que existe um lugar seguro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Avisa lá que nós estamos em live, gente, que tem gente lá colocando amém, glória a Deus, lá no nosso grupo de jejum, onde a gente está no live aqui, o pessoal não sabe. Coloca de novo lá, por favor. E então, nós temos que entender que nós podemos fazer alguma coisa, porque existe um lugar seguro. Existe aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós não temos só que querer habitar na sombra do Onipotente, nós temos que levar outras pessoas também a querer. Mas quando nós temos a certeza disso, que nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, então isso gera em nós o constrangimento de querer também que as pessoas vivam. Se você acha que está habitando no esconderijo do Altíssimo, mas você não está nem aí para o mundo que está vivendo essa iniquidade, não está nem aí para o mundo para poder jejuar, para poder declarar sobre a vida deles. Então, posso garantir para você que você não está, não está habitando no esconderijo do Altíssimo nenhum. Você está vivendo a carne. Você está achando que você está bem, estou indo para o céu, sou crente. Os outros, problema de cada um.
Então, posso garantir para você que você não está no esconderijo do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo. Tá? Mas, pastora, por que você fala isso? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tá vivendo o homem espiritual. E o homem espiritual, ele obedece a Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos governantes, orar por todos os povos, orar por as nações, não ser egoístas, não cuidar somente das nossas coisas, mas cuidar também das coisas das pessoas, tá bom? Então, é bíblico isso, eu posso garantir para você que você não está. Amém? Trevas cobriam a face do abismo, ou seja, tá lá. O mundo está em trevas, o mundo está sem forma, o mundo está vazio, o mundo está em trevas. Mas, olha para cá, lá no começo, no início de tudo, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Para quê? Para gerar vida. Aleluia! Gerar vida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Deus declarava com a sua boca e o Espírito Santo de Deus pairava sobre todas aquelas trevas, gerando vida, aleluia, gerando vida. Então hoje, no tempo de hoje, o mundo continua assim, o mundo continua sem forma, o mundo continua vazio, o mundo continua em trevas, mas o Espírito Santo de Deus permanece, aleluia, se movendo sobre as trevas. O Espírito Santo continua, ele permanece se movendo sobre as trevas. Presta bem atenção, gente. Para quê? O que significa isso? Gerando vida. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, seria derramado sobre as trevas, seria derramado sobre aquele que não tem forma, seria derramado sobre aquele que está vazio, seria derramado sobre aquele que está longe de Cristo, seria derramado sobre aquele que está nas trevas. E nós estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. O Espírito Santo de Deus já está derramado sobre todo esse povo, sobre a igreja, sobre aqueles que estão lá, aqueles que estão sem forma, aqueles que estão vazios, aqueles que estão nas trevas. O Espírito Santo de Deus já está derramado. Pastora, mas o que significa isso? Significa que a única está esperando que nós, a igreja, entendamos o poder de Deus que está sobre nossas vidas, o poder de Cristo, de Deus, que Deus derramou sobre Cristo e que Cristo derramou sobre a igreja que sobe ao monte. Não é só sobre aquele que vai para a igreja, não, que entrega seu dízimo, que toma santa ceia e que diz que é crente. Não, é sobre aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. O Espírito, o poder de Deus está sobre todos esses. Então é essa igreja, é a igreja que está pronta, é a igreja que está se preparando para subir, é a igreja que está se preparando para ouvir o som das trombetas, é a igreja que está pronta, é a noiva que está pronta para ser arrebatada. É essa que tem que ouvir, é essa que tem que obedecer. Então Deus só está esperando que nós tomemos essa atitude de nos levantar da zona de conforto, atitude de sair dos atalhos e entrar no caminho que é Cristo, atitude de ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, atitude de perdoar, atitude de amar aquele que nos odeia, atitude de perdoar aquele que nos fere, atitude de caminhar mais uma milha com aquele que nos obriga a andar uma, atitude daquele de dar a segunda face naquele que deu na primeira, atitude de orar por aquele que intenta o mal contra nós, atitude de abençoar aquele que te amaldiçoa, aleluia! A igreja, Deus está esperando que a igreja tome a atitude, porque é essa igreja que vai abrir a sua boca e vai declarar vida, gerando vida sobre esse povo que está sem forma e vazio. É essa igreja que vai abrir a sua boca e declarar vida sobre esse povo que está nas trevas. É essa igreja que Deus está contando. Deus está contando com você. Você está tendo a oportunidade de escrever uma nova história para a tua vida.
Você está tendo a oportunidade de, no nosso propósito, você encontrar um caminho para que você possa buscar o verdadeiro arrependimento, para que você possa escrever uma nova história para a tua vida e, consequentemente, para a vida da tua família e para a vida das pessoas que passam por você. Você está tendo a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade. O nosso estudo que foi feito, que começou há 3 anos atrás, foi para o tempo de hoje. Deus, quando deu início, Deus, quando mandou eu começar esse estudo, eu vejo total direção de Deus. Deus, quando me mandou começar esse estudo há 3 anos atrás, Deus falou para mim que seriam 4 semanas, 20 lives. E eu fiz 4 semanas de segunda a sexta. A gente inicia dessa forma. Na metade desse processo, Deus começou a falar com o povo que estava assistindo, pedindo para continuar, e comigo, que eu tinha que continuar. Eu entendo, mas Deus mudou de ideia, de opinião? Claro que não. Deus fez isso porque ele sabia, ele sabe quem eu sou. E se ele tivesse, talvez não, com certeza, se ele tivesse dito a mim, você vai dar início ou vai terminar quando eu te mandar, talvez eu não tivesse começado, talvez eu tivesse ido para o outro lado, não é verdade? Porque é muita responsabilidade, é muito compromisso, e talvez eu não tivesse aceito. Mas Deus, ele me deu a oportunidade de dar início e ver como é bom, e ver como Deus estava na direção, e ver que realmente ele está falando. E foi isso que eu fiz. Deus mandou continuar, mas Deus não me deu um dia para parar. Deus disse continua e deixa que eu te dou a direção. E eu continuei. Até que um dia o Senhor, foi exatamente quando chegou tudo isso. Foi quando Deus mandou eu parar, foi quando iniciou a pandemia. Deus mandou eu parar com o nosso propósito e dar início aos cultos online. Foi quando nós paramos com o nosso propósito. Todos os vídeos estão lá, 196 vídeos, e demos início a 5 cultos online semanais. Foi daí onde nós começamos, então eu entendo literalmente que esse estudo foi... Na realidade, ele não acabou, gente, porque nunca acaba. Se Deus mandasse eu continuar, ali teria sempre alguma coisa a falar, não é verdade? Mas Deus, ele aprova, é Deus ser assim, 196 vídeos. Se um dia ele mandar eu continuar, eu creio que não, porque tudo isso nós estamos fazendo dentro dos nossos cultos online, né? Deus tem falado tremendamente de todas as formas. Então, esse estudo foi até quando Deus mandou. Ali eu parei e dei início aos cinco cultos online que começamos a fazer. Hoje estamos com 4, na verdade, 3 online sem ser presencial e 1 presencial, mas todos eles eu coloco online. E esse estudo, ele foi feito para o tempo de hoje. Foi exatamente para o tempo de hoje. Foi exatamente quando a gente deu início à pandemia, deu início à quarentena, foi que eu parei e comecei a incentivar as pessoas a entrarem no nosso propósito. Então, assim, eu vejo literalmente porque as pessoas estão desesperadas, porque as pessoas estão com ansiedade por conta de tudo isso que está acontecendo, toda essa mudança que o mundo está promovendo aí, que o sistema está obrigando ao mundo, na verdade, a entrar. Então, tudo isso é muito novo para todo mundo, e isso está gerando muita ansiedade, está gerando muita depressão, está gerando muita enfermidade, está gerando muita crise de pânico em todo mundo. Então, assim, é uma oportunidade que Deus está nos dando, de dentro do nosso propósito, a gente vencer com tudo isso. A gente vencer com todas essas provas, essas lutas que nós estamos enfrentando, não é verdade? Então, assim, só não caminha quem não quiser. Só não caminha quem não quiser. Só fica na cama, só se lança na cama como uma forma de fuga para as situações difíceis que vem diante de você, quem quer, tá bom? Porque tá aí, os vídeos estão aí. Eu tenho pegado pesado com algumas pessoas que são crente antiga, tá? Que são antigos também, que não é gente jovem, não, já são pessoas idosas, pessoas já com certa idade. Então, assim, eu tenho pegado pesado, gente, porque eu não tô aqui para caminhar com covarde, não, tá bom? A palavra de Deus diz que no céu não cabe covarde. Não é verdade? Então, nós que conhecemos a palavra, nós temos obrigação de crer nesse Deus que a gente serve. Porque a palavra de Deus diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Tá bom? Então, nós temos obrigação. Tá aí todo estudo.
Jesus não... A própria palavra diz que no céu não cabe covarde, tá? Covarde é aquele que foge da realidade, covarde é aquele que se acha o coitadinho, se acha o coisinha que tem que estar em cima, todo mundo tem que se voltar para ele, tem que estar em cima de uma cama. Esse é o covarde, tá bom? Covarde é aquele que desiste, covarde é aquele que começa a correr a carreira para Cristo e para. Esse é covarde. Tá? E no céu não cabe covarde. Aquele que começa a correr a carreira para Cristo e para, aquele que olha para trás, fica. Tá bom? Esse é o covarde. E nós, diz o apóstolo Paulo, que nós não temos o espírito de covardia. Amém? Aleluia? Se tem alguém aí do outro lado, vamos dar um amém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo diz que nós não temos o espírito de covardia, mas nós temos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Esse é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus se mova em nós também, porque o Espírito Santo de Deus está derramado sobre toda a carne, mas nós que confessamos a Cristo com nossa boca e cremos no nosso coração, ele não está derramado sobre nós, ele está dentro de nós. Amém? Mas aquele que obedece, tá bom? Aquele que obedece, porque o Espírito Santo de Deus jamais ele vai fazer morada num corpo pecador. O que significa um corpo pecador? Aquele que vive a prática do pecado. Aquele que vive a prática do pecado, o Espírito Santo de Deus não tá. Mas pastor, só tá dizendo que tô não, é a palavra de Deus que fala. Deus é santo. Como é que Deus vai habitar num corpo que vive a prática do pecado? Porque quer. Sabe que está errado, continua porque quer. O Espírito Santo de Deus vai habitar onde, gente? O Espírito Santo de Deus vai habitar num povo espiritual. O povo carnal, não. O homem carnal, o Espírito Santo de Deus vai habitar no homem carnal para quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aonde ele está, ele move o poder dele. Aonde ele está, ele convence você do pecado, ele convence você do erro, ele convence você do juízo e da justiça. Aonde ele está, ele te convence. Tá? Então, como é que ele está num corpo, habitando num corpo que vive a prática do pecado, que vive a iniquidade? Ou seja, o pecado como algo normal. Não está. Se você está na prática do pecado, pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus não está habitando em você, não. Não está. Isso é bíblico, gente. Ele é santo. Como é que ele vai habitar no corpo pecador? Não vai. Nós é que extinguimos o Espírito Santo de Deus de nós através da prática do pecado. Lembra de Davi? Existe um salmo aí falando sobre isso. Não é verdade? Um salmo davídico. Então, sai do espírito de engano, pelo amor de Deus, tá? Sai do espírito de engano. Tá? E procura sair do pecado, busca o arrependimento, larga tudo, larga tudo que te faça viver a prática do pecado, tá? Tudo que te faça viver a prática do pecado, larga, bota na mão de Deus, tá certo? E busca a presença de Deus na tua vida, para que você possa buscar na tua e das pessoas que andam com você. Como é que um cego dirige o outro? Cego, não é verdade? Então vamos lá, gente. Vamos entender quem somos nós. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Vamos começar a julgar a gente, sair desse espírito de engano que a igreja está vivendo, morna, vivendo um sono profundo. O pastor está falando, a palavra está falando, eu sou crente. Eu sou crente, mas eu estou tão fraco, mas eu sou crente. Eu estou vivendo lá no pecado, mas eu sou crente. Mas que crente é esse? Crente de quê? O diabo também é crente. Não é verdade? Capeta também, ele também acredita em Deus. Ele acredita em Jesus como filho de Deus. Não é verdade? Então, a gente tem que entender uma coisa, gente. Só a gente pode sair da zona de conforto, tá bom? Só nós podemos sair da zona de conforto. Deus levanta. Através do arrependimento. O Espírito Santo de Deus convence. Agora, a opção é tua, em se levantar ou permanecer aí, deitadinho, como atitude covarde, não é verdade? E sabe-se lá indo para onde quando Jesus voltar, não é verdade? Então tá aqui, olha, nós temos dentro da palavra de Deus, então nós estamos respaldados pela palavra de Deus, em abrir a nossa boca e declarar sobre as nações, e declarar sobre todos os povos, e declarar sobre os nossos governantes no Brasil, e declarar sobre os nossos governantes aqui na América, e declarar sobre os governantes de todas as nações. Não importa como são, não importa o que estão vivendo, não importa. Vamos declarar sobre China, sobre Coreia do Norte, sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre todas as nações, sobre os países latinos, não importa quem, não importa, a palavra de Deus diz que todas as nações pertencem a Ele,
Amém? Não é de Biden, não é do nosso presidente lá, do Bolsonaro. As nações não são deles, as nações são de Deus. A Bíblia diz que todas as nações são dele. Aleluia! Ele é quem coloca os governantes. E ele diz também que assim como ribeiros de água são os corações dos governantes nas mãos dele. E ele move para o lado que ele quiser. Aleluia! É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que é presente nesse grupo. É esse Deus que pode ser presente e viver em você através da obediência à palavra dele. Amém? Porque é esse poder, é o poder deste Deus que ele lançou sobre a igreja santa, que ele lançou sobre a igreja obediente, que ele lançou sobre a igreja que vive, pratica, lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Amém? Não somos melhores do que ninguém. Não somos santos, somos santos aos olhos de Deus. Não somos santos, mas nós buscamos a palavra de Deus, a presença de Deus e buscamos arrependimento. Nós não nos conformamos com o pecado. Eu caí, eu falei alguma coisa que não era para falar, eu fiz alguma coisa que não era para fazer, eu caí. Meu temperamento é forte, eu estava muito irritado, aconteceu alguma coisa, não importa, eu caí, eu falei algo, eu disse algo, eu tive alguma atitude errada, não importa, caiu, busca arrependimento. Senhor, não me deixa, eu não quero viver assim, eu não quero mais falar isso, eu não quero mais fazer isso. Derrama sobre a minha vida o verdadeiro arrependimento. Eu não quero me conformar com o pecado, eu não quero, Deus amado, continuar falando isso, eu não quero continuar agindo dessa forma, eu não quero continuar pensando dessa forma, eu não quero, eu quero mudar, eu quero um novo estilo de vida, eu quero o Senhor na minha vida. Você que tem que determinar, Senhor, derrama sobre a minha vida o teu espírito de arrependimento. Eu quero me arrepender para que o Senhor possa me levantar. Amém? Porque quando Deus vê o verdadeiro arrependimento no teu coração, então é Ele quem te levanta. Mas Ele só levanta aquele da queda quando ele vê o verdadeiro arrependimento. Não é a igreja, não é voltar para a igreja que vai provar que você se levantou, não, tá? Se desviou, aí saiu da igreja, aí depois voltou. Não é o voltar para a igreja que vai provar que você se arrependeu e que você está buscando mudança, não, tá bom? O voltar para a igreja é consequência de um arrependimento genuíno dentro de você. Tá bom? E esse arrependimento genuíno é Deus quem conhece. Não adianta que você não vai poder enganar a Ele nunca. De Deus ninguém escarnece, a Deus ninguém engana. Não importa, por mais profundo do abismo que a gente desça, por mais alto que ninguém se esconde de Deus. Amém? Então a igreja, voltar a pregar, voltar a louvar é consequência de uma atitude, de uma decisão e de uma atitude de busca de um arrependimento genuíno. Amém? Então aí Deus nos levanta e a gente volta a cumprir as ordenanças dele, que são bíblicas dentro da igreja. Amém? Dentro de uma congregação, vamos falar assim. Glória a Deus, aleluia. Então vamos encerrar, gente. Vai ficar muito longo, eu não quero deixar longo esse live não, tá bom? Vamos orar. Amém? Tenho mais textos aqui, eu tenho mais coisa para falar, mas a gente tem culto essa semana de volta, não é verdade? Então eu falo durante o culto. Se der, eu faço mais um live hoje ainda, tá bom? Talvez eu consiga sim. Eu vou fazer o possível para a gente fazer um outro live hoje, tá bom? Mas vamos orar, vamos declarar sobre os governantes, sobre todos os povos, amém? Meu Deus. Sobre a igreja, meu Deus. E sobre todas as nações, né? Vamos orar. E quando a gente ora por tudo isso, a gente já está incluindo nossa vida, já estamos incluindo nossa família, que fazemos parte de tudo isso aqui, não é verdade? Mas vamos orar também pela nossa família, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Pai. Coloca a minha vida, Senhor. Gente, é muito sério. Espera só um pouquinho. É muito sério, né? O sofrimento que
nossas crianças estão tendo. Jocélia está dizendo aí, pastora, ore por um menino que estava acorrentado dentro de um barril em São Paulo. É exatamente o domínio de Satanás na mente do ser humano. Foi apagado todos esses meus vídeos que eu falei sobre isso, do domínio de Satanás na mente do ser humano. Uma criança com 11 anos de idade. E um pai, uma mãe, um adulto, seja lá quem for, para tomar uma atitude dessa, gente, de acorrentar uma criança de 11 anos de idade dentro de um barril, não existe uma explicação lógica para isso. Não existe. Um ser humano, para fazer algo assim, é preciso ele estar totalmente dominado. A mente dele totalmente dominada pelo mal. Totalmente dominada pelo mal. E é por isso que eu falo, nós temos que declarar, nós temos que nos levantarmos, sabe? E declarar e gerar vida pelas nossas crianças, jovens e adolescentes e por pessoas. Essas pessoas, uma pessoa que fez um negócio desse é exatamente uma pessoa sem forma, uma pessoa vazia, uma pessoa que está vivendo as trevas. Não é verdade? Sem forma, vazia e trevas. Foi o pai, a madrasta e a irmã mais velha que fizeram isso com ele. Você está entendendo? Então, assim, olha, é algo que é um domínio total de Satanás na mente do ser humano, né? Mas a escolha é nossa. Aconteceu algo ontem tremendo. Ontem eu estava assistindo uma parte de um filme aí, e depois disso Deus falou tremendamente comigo dentro da palavra. Logo depois eu subi para tomar banho e eu botei a Bíblia para ouvir enquanto eu tomava banho, e primeiro capítulo, primeiro versículo começou a falar sobre isso, e Deus falou comigo tremendamente sobre isso. Eu vou falar com isso essa semana. Eu vou falar sobre isso essa semana. As escolhas, né? Das pessoas que vivem o mundo, das pessoas que querem fazer o bem, mas baseado no que conhecem, e o povo de Deus. Eu vou falar sobre isso daí, essa semana, tá bom? No primeiro culto a gente fala sobre isso. Mas é muito sério isso. É muito sério isso. E crianças como essa aí tem milhares, milhões pelo mundo sofrendo esse tipo de abuso, né? Sofrendo abuso físico, sofrendo abuso emocional, sofrendo abuso sexual. E infelizmente, como eu acabei de falar, com as leis que são promulgadas, as leis que são formadas hoje no mundo todo, principalmente nas nações da esquerda, né, onde é normal isso daí. Então, e as leis que estão sendo formadas estão cada vez mais incentivando e empurrando nossas crianças, jovens e adolescentes a sofrer esse tipo de coisa. E nosso Deus, gerar assim um tremendo transtorno na mente dessas crianças e o sofrimento maior, não é verdade? Mas olha, gente, a gente faz o que a gente pode, tá? A gente vai continuar fazendo o que a gente pode fazer, é isso que Deus quer, e entender que tudo isso tem que acontecer para Jesus voltar. Então a gente tem que agradecer a Deus por Jesus já estar na porta, agradecer a Deus por tudo isso e nos alegrarmos com a vinda de Cristo. Amém? Preparar a nossa vida, preparar as nossas vestes, e para que a gente possa preparar também e ajudar também as pessoas da nossa família e as pessoas por onde a gente passar. Amém? E gerar vida com a nossa boca, sem precisar a gente estar lá. Na verdade, a gente está aqui hoje declarando sobre a vida dos nossos governantes, declarando sobre a vida de todos os povos, e Deus, com certeza, o Espírito Santo de Deus, com certeza, está pegando isso no reino espiritual e está lançando sobre aquilo que nós estamos declarando e está direcionando as bênçãos e a vida. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? Nada é em vão o que você faz para Deus. Nada, absolutamente nada
é em vão aquilo que você faz para Deus, tá? Então, assim, vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida. Senhor amado, eu coloco, Deus amado, a vida de cada pessoa, Deus, do nosso grupo de oração unidos no nosso propósito. Eu coloco, Deus amado, a vida de cada pessoa que me ouve nesse momento, Senhor, mesmo aqueles que não estão participando do nosso jejum, do nosso grupo, unidos do nosso propósito. Pai amado, te pedindo perdão pelos nossos pecados, de pensamento, palavras e atos. Meu Deus, eu creio sim que é o Senhor quem tem nos direcionado a esse jejum de hoje. Eu creio sim que é o Senhor quem tem direcionado esse grupo, que o Senhor que tem me direcionado, Pai. Eu creio piamente no que eu estou falando, Pai. Deus amado, é por isso, Senhor, que eu dobro minha vida diante de Ti nesse momento, junto com a Tua igreja, Pai, e clamando a Ti, Senhor, porque não há outro Deus, não existiu outro Deus antes de Ti, nem vai existir depois de Ti, Senhor, porque Tu és único, Pai, e é esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, é a esse Deus que é dono de todas as nações, é a esse Deus que é dono de toda a carne, é esse Deus que nos prova na Sua palavra que é verdade, que é a verdadeira vontade Tua, Pai, está na Tua palavra, Deus. Então, é esse Deus, Senhor amado, que na época do início de tudo, pairava sobre a terra sem forma e vazia, pairava sobre as trevas, Senhor amado, gerando vida, Pai. É esse mesmo Deus que continua. Aleluia, te damos graças, Pai. Te damos graças pela confiança que temos em Ti, Senhor. Te damos graças, Deus amado, pela confiança que temos na Tua palavra. Perdoa nossa desconfiança, perdoa a nossa incredulidade, Pai. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos leva, Deus amado, a um nível maior de intimidade contigo, para que a gente possa crer, Pai amado, na Tua verdade. Crer na Tua palavra. Crer, Deus amado, nos teus preceitos, Pai amado, na Tua direção, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nações. Nós colocamos diante de Ti a nossa nação Brasil, a nossa nação Estados Unidos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti todas as nações. Nós colocamos diante de Ti as nações muçulmanas. Nós colocamos diante de Ti as nações asiáticas. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nações que são hispanas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor amado, todas as nações, Pai. Todos os povos, Senhor. Todas as classes, todas as raças, Senhor. Porque tudo é Teu. Porque a Tua palavra nos diz, Deus amado, que toda carne pertence a Ti, Senhor. Meu Deus, e sabedores que estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra, sabedores que a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Teu Espírito já está derramado sobre toda a carne, Senhor, é que nós abrimos a nossa boca, Pai amado, o nosso coração, Senhor, e nós declaramos sobre o Teu povo, nós declaramos sobre os Teus governantes, Senhor, que são homens e mulheres direcionados pelo Teu Espírito. Homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres que buscam, Senhor amado, a direção de cada nação, Senhor, baseado na Tua palavra, na Tua verdade. Homens e mulheres, Senhor amado, que são falhos, Pai. Sim, somos falhos, Deus, mas são homens e mulheres que procuram a Ti, Senhor. Homens e mulheres que têm temor a Ti, Pai. Homens e mulheres, Senhor, que se voltam para Ti, meu Deus. Homens e mulheres arrependidos, Deus, de tudo que fizeram, Pai. Mas, Deus amado, buscando acertar a cada dia, baseado na Tua vontade, Pai. Nós declaramos, Senhor, que todos os governantes, Pai, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que assim como ribeiros de água, é o coração dos governantes nas Tuas mãos, e o Senhor move para onde o Senhor quiser, move o coração, são Teus, Senhor, move o coração dos governantes, Senhor amado, em nome de Jesus, do nosso Brasil, Senhor, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a família dele, todos os governantes, Senhor, da nossa nação, o nosso presidente daqui, Joe Biden, Senhor, todos os governantes, a família dele, todos os governantes que governam esta nação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de todas as nações, Senhor amado, que nós já falamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, move o coração de cada governante,
Que o Senhor possa estar visitando, Deus amado, os juízes, Pai, os policiais, Senhor, os advogados, Pai, o Senado, Senhor amado, todas as nações, os deputados, vereadores, prefeitos, toda a administração, Deus amado, da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que as tuas mãos se estendam sobre cada um. Pai amado, nós clamamos também por todos os povos, Pai. Clamamos por todos os povos, Senhor. São um povo, Deus amado, que está sem forma e vazia. Um povo que está vivendo as trevas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos sobre cada um. Derrama do teu espírito de arrependimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, Pai amado, famílias restauradas. Declaramos coração de paz voltando para o coração dos filhos e dos filhos para os pais. Declaramos, Senhor amado, a cura, Deus amado, no teu nome, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Declaramos, Senhor amado, sobre a tua igreja também, meu Pai. Declaramos uma igreja santa, uma igreja arrependida. Desperta a tua igreja, Pai. Retira a tua igreja desse sono profundo. Retira a tua igreja desse espírito de engano e de mentira que estamos vivendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desperta, Pai amado, uma igreja que te busca. Desperta uma igreja que se volta para ti. Desperta uma igreja com um coração de carne, Pai amado, e não com um coração de pedra. Desperta, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, para que possamos reconhecer, Pai amado, esse poder que o Senhor lançou sobre nossas vidas, Pai. E que o Senhor conta conosco, meu Pai. Porque a tua seara está pronta, Senhor amado. E nós somos os teus ceifeiros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, desperta os ceifeiros, Pai. E envia os ceifeiros, Senhor. Porque a tua seara está pronta, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, continua conosco. Espírito Santo de Deus, visita cada um. Visita, Deus amado, sonda, Pai, o mais profundo da alma de cada um, Senhor. Sonda, Senhor amado, o mais profundo, Deus amado, das necessidades de cada pessoa que me ouve nesse momento e a família de cada um, Senhor, e todos que fazem parte do grupo unidos no nosso propósito, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Pai, liberta, Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura nossas crianças, jovens e adolescentes. Tem misericórdia dessa criança de 11 anos de idade, Pai amado, que foi acorrentado, Senhor, que foi abusado, Deus amado, pela própria família, Deus, em nome de Jesus. Não só ele, Pai amado, mas quantas crianças, quantos adolescentes e jovens estão sofrendo o mesmo abuso, Pai. O abuso sexual, o abuso emocional, o abuso físico, Pai. Tem misericórdia, Senhor, desse grupo tão vulnerável, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que está sendo, Senhor amado, proibido, Pai, de se socializar, que está sendo lançado, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Tem misericórdia, Pai, pelas nossas próprias vidas, pelos pais, Senhor. Derrama do teu arrependimento sobre os pais de cada criança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, sobre os avós de cada criança, Senhor. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, volta a tua face para o teu povo, Pai. Volta a tua face, Senhor amado, para todas as nações. Volta a tua face para o melhor da tua criação, Deus. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, nos ajuda como igreja, nos ensina como igreja para ser bênção, Pai. Não querendo ser melhor do que ninguém, Senhor, mas para sermos o melhor para ti, meu Pai. Para sermos, Deus amado, reconhecido por ti como uma igreja santa, Pai. Uma igreja preparada para o grande dia, uma igreja preparada para ouvir o som das trombetas, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, retira todo o egoísmo do nosso coração, Espírito Santo de Deus, retira, Senhor amado, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ter visão, a tua visão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa, Deus amado, nos voltar para as necessidades das pessoas, para que nós possamos, Senhor amado, abraçar a necessidade das pessoas, para que nós possamos aprender a ter compaixão, a ter misericórdia, a exercer a nossa piedade, para que nós possamos aprender a perdoar, aprender a amar, para que nós possamos, Senhor, aprender a abençoar, Senhor, as pessoas que nos amaldiçoam, Pai.
Pai. Entender, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, se nada justifica, Pai, a maldade, nada justifica a prática do pecado, Deus, mas e se explica, Pai, porque não conhecem a Cristo, Deus, porque aquele que vive a prática do pecado é aquele que não conhece a Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, nos levanta como igreja, levanta o teu povo, Pai, as nações, Senhor, os governantes, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, visita essa nação, Estados Unidos, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a nossa nação Brasil, visita o nosso presidente Bolsonaro, Pai, a família dele, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que foi o Senhor quem colocou ele ali, Pai. E ele só sai quando o Senhor determinar, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita esta nação, Senhor. Visita o nosso presidente daqui da América. Visita, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos sabedores, Pai, que tudo isso tem que acontecer. Tudo isso tem que acontecer para a tua volta, Pai. Mas nos ensina, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver, Pai, a habitar no esconderijo do Altíssimo, Deus. Porque ali, Deus amado, existe sim. Existe um lugar seguro. Existe um lugar seguro que descansaremos na tua sombra, na sombra do Onipotente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia das tuas crianças, dos teus jovens e adolescentes. Tem misericórdia da tua igreja, de todos os governantes. Tem misericórdia, Pai. Nos desperta, Espírito Santo de Deus. Nos leva a te buscar verdadeiramente. Nos leva ao verdadeiro arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que possamos, Senhor, receber de Ti o verdadeiro perdão. E que possamos, Deus, receber de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos Te servir em espírito e em verdade. E que possamos, Pai, Te adorar com temor e reverência. Em nome de Jesus, continua conosco, Espírito Santo de Deus, nesse dia, com a nossa família, com todos que fazem parte do nosso grupo, unidos no nosso propósito, e com todos que fazem parte do nosso estudo, o nosso propósito. Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus, nos dá compromisso contigo, nos dá temor a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo todo mal, toda seta maligna, toda dor de cabeça, dor nas pernas, todo mal sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, que todo vírus eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo, sobre todos que, toda a família, Deus amado, representada, Pai, em nome de Jesus. Visita em especial a vida da Giovana, Pai, essa criança que hoje está fazendo 9 anos de idade, mas que já tem compromisso contigo, Pai, em assistir os nossos vídeos do nosso propósito, Senhor, toda noite antes de dormir, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar fazendo isso com todas as crianças, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, dando compromisso às crianças, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dando compromisso com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal no estômago de Erinalda. Eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, que toda seta do inferno no estômago de Erinalda, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão dela sobre o estômago dela, mas que seja a Tua mão, Senhor, vai queimando, Deus, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que seja tudo, Deus, para a glória do Teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Veja bem, gente, eu vou tentar a gente fazer um novo live hoje, tá? Não garanto, mas eu vou tentar, tá certo? A gente fazer o aviso lá no grupo. E se você que está me ouvindo não está ainda participando do nosso grupo do jejum de oração de toda segunda-feira do Zap, passa uma mensagem para mim, bota meu celular aí, por favor, bota meu número do Zap. Passa uma mensagem para mim e eu vou te aderir e passar para você todas as instruções, tá bom? Se você também, que está me ouvindo agora, até acompanha a pastora, mas não está no nosso propósito, gente, você não tem ideia do que você está deixando de ganhar, tá? Perder não, que ninguém perde o que não tem, né? Mas você não tem ideia do que você está deixando de ganhar, tá bom? Entra lá, dá início ao nosso propósito. Qualquer dúvida, tamo junto, tamo aqui para ajudar. Tá bom? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro, seja o meu companheiro, seja o nosso companheiro, seja o companheiro de toda a nossa família no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fica na paz, Pai.